Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Reflexões para o Despertar Espiritual, comigo e com o André Salles. Boa tarde, André. Boa tarde, Beth, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Um grande abraço a todo mundo. Hoje temos novidades? Hoje temos novidades. Eu tenho já um canal do YouTube, olha só que legal. Tem o nome do seu canal? Bom, depois você coloca aí, né? Mas a gente vai falar um pouquinho, não especificamente hoje eu vou dar só um spoiler do que a gente vai fazer ao longo dos próximos encontros. Nós vamos explorar todo o processo da origem do universo, da origem das 7 raças raízes, tá? E tudo que aconteceu desde a formação de Lemúria em Atlântida, que raça que é, qual é o tipo de situação que existiu com os cataclismas. E ao longo desse processo, a gente vai falar de uma série de outras situações, como, por exemplo, os ciclos da vida, os ciclos da Terra, os ciclos o que eles chamam de grandes seres de sabedoria, né, que são os Manus, por exemplo, Moisés foi um grande Manu, Krishna, enfim, todos esses grandes seres, Jesus, foram Manus, que são representantes de raças, tá? E a partir daí a gente vai fazer uma viagem muito grande, e eu estou preparando esse material para que a gente possa, ao longo de cada encontro, a gente fazer um início desse encontro com essas informações e depois, ao longo de 3, 4, 5 encontros, concluir todo esse processo, tá? Então, hoje eu estou trazendo mais algumas informações a respeito do xamanismo, que são origens específicas de cultura ancestral, e quero conversar e já começar a entrar em alguns conceitos para que a gente possa ampliar e preparar a turma para essas novas lives que vão vir, tá bem? Beleza. Tá joia. Eu queria saber se tem alguma pergunta da live anterior, se você acha que dá para a gente conversar sobre alguma outra pergunta, para a gente não deixar nada para trás. Eu estou tomando meu cafezinho aqui. Acho que está tudo ótimo, André. Ok. Vamos fazer a abertura? Vamos, com certeza. Eu vou pedir para você fazer uma gentileza para mim. Eu vou abrir aqui com as minhas ferramentas de xamanismo aqui, com o meu chocalho, tá? Fazendo a grande invocação. Mas eu queria que quando eu terminasse, você fizesse uma oração sua de proteção de todas essas pessoas que estão aqui nessa rede, tá? Pode ser? Sim. Então eu vou abrir aqui para nós, tá? Oh. A grande invocação. O ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens, que é a luz dessa terra. Num ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que a força crística retorne à terra. No centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro, a que chamamos de raça dos homens, que se realiza o plano de amor e de luz e fecha as portas onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam um plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. E assim é. Então, vamos dirigir a nossa atenção, o nosso pensamento e o nosso carinho ao comando da luz, juntamente com todos os mestres ascensos. Que eles estejam conosco, como sempre estão, mas que nós possamos sentir a sua presença ao nosso lado, na nossa vida, em todos os momentos. Que possamos, neste momento, perceber a grande luz dourada, brilhante e iridescente, que desce sobre nós diretamente da fonte, envolvendo-nos
acalmando os nossos corações, as nossas mentes, todo o nosso corpo, as nossas emoções, para que possamos estar inteiros e entregues ao momento presente. E assim é. E assim seja. Obrigado, Beth. Nossa. Muitas coisas vieram. Eu quero começar, antes de falar já especificamente sobre isso, quero começar falando uma coisa que eu falei em outras lives, que é importante, tá? Quero fazer um exercício com as pessoas que estão aqui, tá? O primeiro exercício que eu vou fazer é muito simples. É para que a gente possa reconhecer que existem níveis de vibração, níveis de frequência, tá? Eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos, ok? E aí vou me dirigir a você, Beth, como se estivesse me dirigindo a todos, tá? Eu queria que vocês agora, nesse exato momento, vocês relembrassem um momento mais feliz que você recorda da sua vida. E a hora que você tiver isso na mente, você me avisa. Isso é tão fácil. Já tem? Já tem? Sim. Ok. Olha, tá vendo como você é diferente? Tá bom. Você consegue sentir esse espaço, esse momento, sentir o cheiro desse lugar que você esteve, ou dessas pessoas que estavam à sua volta. Recordar esse momento presente tão importante. Consegue isso? Sim. Ok. Mais alguém conseguiu? Ok. A Beth já sabe, mas a gente vai falar aqui para todos, né? Quando você conseguir frequenciar isso, aquele momento mais feliz que você teve, você pode criar agora qualquer coisa, colocar no papel qualquer objetivo, qualquer plano, fazer qualquer coisa com essa intenção, que tudo isso vai sair com esse mesmo sentimento. Tudo isso vai sair com essa mesma perfeição e essa mesma harmonia. Então, essa é uma forma que eu uso para construir coisas, para criar coisas, para planejar. É diferente da de frequenciar, tá? Agora eu vou falar uma outra coisa para vocês. Recorda, fecha os olhos novamente, recorda o pior momento que você já teve. É muito mais rápido, né? Por que isso? Porque nós vivemos em um mundo de frequências onde a dor, ela marca mais do que as coisas felizes. Uhum. Do que os momentos bons, do que os momentos, como se diz, que são plenos na nossa vida. A dor, ela marca muito mais, tá? Até porque nós vivemos em um corpo, nós somos um espírito, uma alma vivendo em um corpo físico. Então, nós já estamos com essa tendência de estar mais densos, de ter esse aspecto da densidade por termos o nosso corpo físico, a nossa existência física. Mas o que acontece é que a dor, ela vai marcar muito mais. Se você puxar nas memórias todos os momentos felizes, todos os momentos em que você teve dificuldades, os momentos de dor e os momentos de dificuldade são muito mais rápidos para vir na sua memória. É capaz de você lembrar detalhes específicos, né? Por quê? Porque a gente não... vou te confessar uma coisa, eu não lembrei. Tá vendo? Eu já sabia, mas ia acontecer com você, Beth, não tem problema. E também a outra coisa também é que você lembra muito rápido o momento feliz, né? Porque você já trabalha isso, então não tem sentido, né? Então, mas normalmente, para as pessoas que realmente ainda estão nesse caminho de despertar, né? Que é esse é o nosso intuito aqui, é ensinar sobre isso, né? É muito mais difícil você lembrar os momentos positivos, os momentos de paz, de felicidade que você teve na sua vida, do que os momentos de dor, né? Isso é normal, isso é estudado pela psicologia, e todo mundo já fala sobre isso, mas é que a gente às vezes não se dá conta de que a gente pode estar criando coisas na nossa vida com essas frequências de dor que a gente já teve.
né? Quando a gente lembra em algum momento de dor que a gente teve, ou quando a gente perdoa uma pessoa e de repente, sem querer, a gente encontra novamente essa pessoa e volta tudo aquilo, percebe? Será que esse perdão realmente lhe valeu? Você começa a criar coisas na sua vida que você não sabe por que veio, mas está criando pela perspectiva de uma frequência baixa, que não é a frequência correta de criação, de harmonia, de paz, né? Então é buscar o momento todo, trazer essas lembranças felizes para você, né? Trazer esses momentos, por exemplo, em que a gente está aqui conversando, dialogando, trazendo a sabedoria, o conhecimento para as pessoas e aprendendo junto com todas as pessoas que estão aqui, né? Isso é o que traz, né, essa alegria para as pessoas, esse momento de criação, tá? Quando a gente consegue fazer isso, a gente começa a trabalhar uma frequência de um outro nível de vibração, que é trabalhar sob a perspectiva do que a gente chama de nossa mônada, tá? E eu queria saber se alguém sabe aqui o que é mônada. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Beth? Eu vou falar Um pouquinho. Sobre os padrões, né? Nós temos condicionamentos que são muito antigos, onde a gente prioriza os momentos mais desafiadores, mais difíceis pelos quais passamos, e isso está no nosso DNA, isso está marcado como memória no nosso corpo, nas nossas células, e a gente reativa isso toda vez que a gente lembra de algo passado que nos levou para um espaço de tristeza, de dor, de sofrimento. O nosso corpo, ele recorda e ele gera uma mistura química no nosso corpo, né? Que nos leva para um espaço de mais tristeza, de mais angústia, de mais aflição, de mais dor e de sofrimento. O que acontece? O nosso cérebro condicionado, né, ele vai sempre buscar isso. Entretanto, o nosso cérebro ele não sabe que aquilo foi no passado, ele traz para o presente. E por isso a gente vive como se fosse no presente. Uhum. Como o André colocou, no nosso processo do despertar, o que a gente precisa é mudar a polaridade. Dar menos valor àquelas coisas que nos deixam tristes, magoados, com dor e sofrimento, e valorizarmos os momentos alegres. Entretanto, existem muitos ditados, né? E muitas linhas de pensamento de que a gente não deve compartilhar as coisas boas porque os outros vão ter inveja, porque os outros vão nos prejudicar, porque os outros vão botar olho gordo, etc. Então, a gente se atém em não falar aquilo que nos traz felicidade, Exato. aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos deixa feliz. Então, a gente não repete isso para o nosso cérebro registrar e repetir inúmeras vezes, tanto quanto a gente faz com o lado oposto. Exato. Daí que a gente tem a dificuldade de lembrar dos momentos felizes, né? A gente vai buscar catar, por quê? Porque não está fresco no cérebro. Uhum. E a gente lembra com muito mais facilidade das coisas ruins. Exato. O André me tomou aqui como referência, mas eu não sou referência, porque eu já estou nesse trabalho há tanto tempo, né? Que eu já fiz essa mudança de polaridade. É isso que a gente quer, né? A gente quer exemplos, né, de pessoas normais como nós, né, que podem fazer esse tipo de trabalho, fazer esse tipo de situação, né? Essa frequência, quando a gente trabalha com isso, por que eu estou falando isso? Da outra vez, na outra live, eu falei sobre a importância do chakra cardíaco e do coração, né? Então eu falei, a gente tem uma antena aqui, que é a nossa pineal, tá? Vocês vão ver que ao longo do processo das lives que eu vou fazer daqui para frente, vocês vão ver que a nossa pineal, ela era realmente um terceiro olho, tá? É um olho que realmente observava muito mais todos os aspectos espirituais, não só desse universo, como de todos os outros universos que existem. E a partir do momento em que a humanidade ela vai se estabelecendo, depois do colapso de Lemúria, a gente vai perdendo essa capacidade. Então, esse olho, que é a pineal, ele está interno agora, tá? Então, a força que a gente precisa fazer para conectar
com os nossos mentores, com o lado espiritual, ela está na pineal, tá? Então eu tenho que abrir e descalcificar a pineal, vamos dizer assim, né? Começar a ativar ela. Ativar essa pineal significa começar a pensar numa frequência mais elevada, ou começar a pensar em frequências e visualizações, você trabalhar as visualizações. Por isso que existe uma linha toda de business, né? De empresários que estão fazendo dinheiro trabalhando com a questão da visualização. Vamos visualizar. Faz um quadro do carro que você quer, do avião que você quer, das coisas que você quer na sua vida e tal. Mas é que isso é uma linha muito radical, vai por uma linha muito material. Mas você consegue. Se você for recordar, né, quando você era criança, você conseguia tudo que você planejava, tudo que você pensava, né? Muitas vezes é assim. Agora, como funciona isso? Quando eu tenho a pineal conectada com o meu coração ele é um frequenciador, tá? O que eu faço? Quando eu falo para você, recorda para você um momento feliz da sua vida, vai demorar um pouquinho, porque esse momento feliz, ele não está gravado na sua mente, necessariamente. Ele passa essa condição, e está gravado em um nível mais elevado, isso vai demorar. Quando eu falo, lembro de um momento triste, o momento de dor, os momentos tristes, eles ficam gravados não só na mente, como em determinados órgãos do corpo. E dependendo de como for, ele causa as doenças físicas. Uhum. Essa é a grande diferença da frequência. Agora, quando eu trabalho o meu coração, eu ligo a minha pineal, e eu consigo unir o meu coração, que é essa chave, tá? Frequenciadora, a minha pineal, e eu busco essa situação, esse momento feliz, ou aquilo que eu quero, eu começo a criar sob o ponto de vista da minha mônada, ok? É como se eu tivesse um problema aqui, e eu deixo de estar nesse nível do problema, e eu vou acima desse problema, e começo a olhar a minha vida a partir desse ponto, tá? Como se eu fosse uma águia, como se fosse um côndor, e eu começo a olhar a minha vida a partir daqui. O que vai acontecer? Quanto mais alto você sobe na montanha, certo? Mais você vai ter a perspectiva do horizonte. Então você consegue enxergar as saídas daquela situação que você está vivendo de uma forma diferente, sob uma perspectiva de uma frequência mais elevada, né? As mônadas, a gente vai falar bastante sobre isso, sobre as mônadas, o que são. Vou fazer um resumo aqui para a gente entender, mas é bem resumo mesmo, tá? O que é uma mônada? Uma mônada é como se fosse uma nuvem de seres a serem encarnados em um determinado local, uma determinada raça, uma determinada parte do planeta. Ou nesse planeta, ou em outros, tá? Então, a gente está dentro dessa nuvem, como se fosse um iCloud, todo mundo vai entender isso agora, tá? E todos nós fazemos parte desse mesmo momento, ok? Quando a gente recebe essa mônada e a gente encarna na Terra, ok? Cada um tem a sua função específica, mas fazemos parte de uma mesma mônada, de uma mesma raça, de um mesmo povo que vive num mesmo lugar, tá certo? Então, a gente tem conexões com tudo aquilo que está à nossa volta. E quando eu falo mônada, eu não estou falando necessariamente só de ser humano. Eu estou falando também das árvores que vão estar ao meu redor, estou falando das pedras que vão estar ao meu redor, estou falando dos animais, dos insetos, do meio social. Ou seja, tudo aquilo que vai estar ao meu redor tem a ver com o meu desenvolvimento individual, por eu fazer parte desse corpo de Deus chamado Gaia, através dessa mônada. Então, qual que é o grande lance do despertar? É tentar entender e buscar de uma forma mais forte qual é o meu papel dentro desse contexto como um todo. Né? Quando eu começo a buscar esse meu propósito dentro desse contexto como um todo, eu começo a ter a referência do todo, da mônada, do que está em cima, e eu consigo entender que todas as pessoas que estão à minha volta são manifestações da minha própria vida, e eu passo a aprender e a evoluir consciencialmente com isso. Né? Então, a gente deixa de trabalhar sob a perspectiva do ego, de que só eu sou importante, de que só eu sou o melhor, de que só eu sou assim, só eu assado. Não.
Nós fazemos parte de um plano maior, de um corpo maior chamado Terra, que é parte de um corpo maior chamado Deus. Sim. Né? Então essa energia, ela nunca está parada, ela sempre está movimentando, é uma energia que é de movimento. Tudo que está parado, estagnado, né, não é uma representatividade de Deus. Deu para entender? Então, assim, esse é o conceito que a gente tem que compreender, tá? Olhar as coisas com essa perspectiva mais ampla é quando você for criar algo, quando você for fazer algo, ou quando você tiver que refletir sobre algum problema, alguma situação que você está passando, eleva a sua mente nessa condição de saber, pera, isso está passando comigo por conta disso. Deixa eu entender. Qual é a sabedoria que isso está me dando? Qual é o conhecimento que isso está me dando? Né? Então, Posso dar mais? Pode, claro, por favor. Tomar meu café aqui. Eu fazia parte de uma classe, né? Que é a DEP, eu sempre falo da DEP, da Dinâmica Energética do Psiquismo, e deram esse exemplo, eu achei esse exemplo tão maravilhoso que eu sempre utilizo. Nós estamos caminhando por uma rua. Nós não temos condição de ver tudo que está acontecendo naquela rua. A nossa visão está limitada ao alcance da nossa visão. É a mesma coisa, nós temos um problema e a gente não consegue, temos uma questão para resolver, a gente não consegue ver, porque estamos limitados. E aí a gente sobe no alto de um prédio, bastante alto. E de lá de cima, nós temos a visão completa daquela rua. Nós vemos as casas, nós vemos as árvores, nós vemos os carros, nós vemos as pessoas. Então, a nossa visão, ela se ampliou muito. E no momento em que ela se ampliou, nós começamos a perceber aquilo que não percebíamos antes, porque estava fora do alcance da nossa visão. Traduzindo apenas o que o André falou, Exato. Numa forma ilustrativa, né, que fica mais fácil de a gente compreender os nossos níveis conscienciais. Né? Quando a gente está muito envolvido, o nosso nível consciencial é baixo. A gente precisa se afastar, né, enquanto consciência, para vermos com mais amplidão e amplitude o que está acontecendo, para então tomarmos alguma ação ou fazermos algum movimento de mudança. Exato. Claro. Tudo é apresentado para nós à medida em que a gente vai crescendo consciencialmente. Tá? Existe um livro da Helena Blavatsky que é a Doutrina Secreta. Nem todo mundo conhece a Helena Blavatsky. E o livro chama-se Doutrina Secreta. Por que a Doutrina Secreta está sendo divulgada, já que é um livro? Não é? Porque realmente são ensinamentos que nos abrem uma visão muito mais ampla do que é a perspectiva do ser humano dentro do contexto dessa terra chamada Mãe Gaia, né? E qual a potencialidade que a gente tem. Mesmo assim, ok? Isso é uma parte do livro de Dzogchen, que foi trazido dos livros dos preceitos de ouro tibetano. Ou seja, Helena Blavatsky foi até o Tibete, existiam livros com vários preceitos e vários ensinamentos. A doutrina secreta, ela é tirada de um desses ensinamentos, de um livro específico, e desse livro é feita a doutrina secreta. E é extremamente complexo entender, porque ali está falando toda a origem da humanidade. E isso é só um dos ensinamentos. Então, nós temos um potencial muito grande. Nosso potencial é infinito de criação, de conexão com Deus, de conexão com esse grande universo. No entanto, por conta do egoísmo e do ego, isso foi suprimido de nós até que a gente comece novamente a compreender a consciência. É a mesma coisa que você fazer assim, vamos dar uma moto, uma Harley Davidson na mão de uma criança de 10 anos. Não tem como, né? É como você fazer algo absurdo. Uma coisa que tem um poder muito grande na mão de alguém que ainda consciencialmente falando não sabe nem
o que é uma estrada, o que é uma rua, o que é um pedestre, o que é um farol, né? Então, a gente não pode passar, né, esse limite daquilo que é importante para nós como consciência. Mas existem muitas coisas que acontecem no mundo. As capacidades que as pessoas têm. A gente conhece pessoas que plasmam coisas físicas. A gente conhece pessoas que têm a capacidade de observar, que a gente chama de visão remota, que é observar outros e objetos dentro da sua casa, né? Eu tenho uma amiga minha que, quando fala comigo pela internet, fala, poxa, vai lá no guarda-roupa e põe uma água lá para aqueles caras que estão lá. Porque ela vem remotamente aqui, ela abre toda a casa, ela vê tudo. Então, assim, tem coisas que acontecem, né, que a gente ainda não sabe explicar necessariamente, que são supostamente secretas, mas que existem efetivamente. Então, a gente não pode deixar de dizer que isso é uma coisa que existe ou não, porque isso é fato, né? Então, o caminhar da espiritualidade, ele tem que ter esse tipo de responsabilidade, né? Dentro dos princípios básicos do xamanismo, a gente tem várias situações, né? Vou até retomar aqui alguma coisa nesse sentido. Um dos objetivos básicos do estudo xamânico, eu estou falando de estudo xamânico, mas vamos falar assim, de estudos ancestrais, de culturas ancestrais para despertar, ok? A primeira das coisas é reconectar o ser com a sabedoria interior. Como que eu reconecto a mim com a minha sabedoria interior? É voltando para dentro de mim, sabendo o que faz parte de mim e o que não faz parte. A gente já comentou isso aqui outras vezes, tá? A consciência de que a gente pode fazer uma conexão não somente nessa dimensão, como a dimensão multidimensionalidade do ser humano. Nós somos multidimensionais. A gente não existe só nessa dimensão, a gente existe em várias dimensões. E ao longo das próximas lives vocês vão perceber por que a gente existe em várias dimensões, tá? Por que muitas vezes, quando você faz uma oração para o seu anjo da guarda, vamos dizer assim, ou para o seu mentor, ou para o seu protetor, às vezes as pessoas estão fazendo a oração para seu nível de consciência que está em uma outra dimensão mais elevado, e você mesmo está chamando essa consciência eu sou para ajudar a ti. É muito interessante isso. E você tem a força de fazer isso, tá? A ancoragem do poder pessoal é não transferir através do livre-arbítrio. Você tem o poder de não transferir o teu poder pessoal a qualquer outro tipo de ser. Seja ele uma energia, seja ele um elemento da natureza, seja ele qualquer tipo de energia. Porque você tem o livre-arbítrio de tudo, né? Que mais que essas culturas ancestrais te dão como objetivo de crescimento espiritual? Conexão com os seres espirituais, tá? Conexão com os seres espirituais é conexão com os seres que não estão fisicamente dentro desse espaço dimensional que a gente convive ou que a gente pode enxergar normalmente, tá? Como que a gente consegue isso? Através de sentimentos, através de sentir. Muitas pessoas cheiram, muitas pessoas veem, muitas pessoas percebem, muitas pessoas escutam, né? Eu tenho o Fabrício lá do DespertaCast que ele faz psicografia, então ele recebe, né, essas informações e escreve isso, as cartas psicografadas, como o Chico também fazia. Por quê? Porque lembra que a gente tem uma anteninha aqui dentro chamada pineal? Então, essa antena chamada pineal, que na verdade é um olho, ela nos conecta, ela está olhando para cima, ela nos conecta a todo o plano superior, né? E é esse aspecto que a gente tem de conectar com nossos irmãos, nossos seres espirituais, eles é um aspecto inerente a todo mundo. Todo mundo tem capacidade de mediunidade. Uns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos, tá? Dentro do aspecto da cultura xamânica, muitos xamãs que usam as medicinas de poder, como o rapé, como o ayahuasca, como o sapo, enfim, várias plantas de medicina que a gente chama, né? Tem o que a gente chama de descalcificação da pineal. A pineal se descalcifica, ou seja, ela começa a ficar ativa, ok?
Aí o pessoal fala assim, mas eu uso pasta de dente com flúor. O flúor calcifica a pineal. Sim, calcifica a pineal. Ok? Então, assim, claro, tudo isso é um processo que a gente vai aprendendo ao longo do processo de despertar. Outra coisa, limpeza dos corpos físicos e sutis. Quando a gente começa a trazer, né, essa cultura, quando eu falo de cultura ancestral, não é só o conhecimento meu xamânico. Tudo que a Beth traz para nós, tudo que outros companheiros trazem para nós, servem para a gente desenvolver esse trabalho de despertar interno. Para uma limpeza do corpo físico e sutil. A gente aprende a limpar as energias que não estão em harmonia com o nosso corpo. De que forma a gente faz isso? Ancorando a terra, colocando o pé no chão, abraçando uma árvore, fazendo uma oração para o sol, se conectando com o mar. Ou seja, existem várias formas de você liberar toda a energia que está no teu corpo físico, mas te está impedindo de equilibrar esses campos energéticos do seu corpo físico e está deixando você doente. Então, tem caminhos para a gente fazer todas essas limpezas, que são caminhos naturais, que todo mundo já sabe. A harmonização plena do ser, que é decorrente de tudo que eu falei, ok? Conscientização do aspecto espiritual de cada um e da sua inter-relação com a natureza e com o planeta que pertence. Lembra quando eu falei da mônada, né? Quando as mônadas, elas surgem dentro das características dos planetas e das raças específicas de determinados lugares, né? Elas trazem consigo também todo o arcabouço da natureza em volta de você. No budismo, esse termo chama-se Eshofune, inter-relação do indivíduo e seu meio ambiente. Quem nasceu no Brasil tem um clima temperado, tem determinadas árvores, determinadas plantas, determinados animais, diferentes de quem está hoje, por exemplo, na Arábia Saudita nascendo. Percebe? É completamente distinto. Quem está na China hoje é distinto, né? Então, são como se fossem grandes mônadas, grandes nuvens de todo um processo de criação. Imagine-se como se fosse uma pequena célula ativa do corpo de Deus. É isso que você é. Você é uma pequena célula do corpo de Deus, fazendo a sua função, buscando o seu propósito. E você só vai conseguir realizar esse propósito quando você tiver na sua mente que você não é uma só. O que acontece com uma célula de câncer? É uma célula que desregula. Ela acha que ela, individualmente, ela pode fazer o que ela quiser. Ela não pensa no conjunto de células. Pelo contrário, ela pensa só nela e ela começa a, como se fosse um vírus, a procriar e a influenciar as células que estão em volta para ter esse mesmo pensamento. E aí se forma o quê? Um câncer. Né? Uma coisa que está fora da harmonia do corpo. Então, nós temos que ser aquilo que pense muito mais amplo. Nós temos que estar, como pequena unidade de Deus, pensando sempre em como eu vou estar de acordo com Deus. Como é que eu penso isso toda hora? Basta você refletir seus pensamentos, palavras e ações a toda hora. Será que eu estou agindo de acordo com aquilo que realmente é essa unidade de propósito divino? Essa unidade de Deus? Será que eu não tenho vergonha, por exemplo, do que eu estou pensando agora, do que eu fiz há 5 minutos atrás, né, do que eu vou fazer daqui a 10 minutos? Percebe? Será que está de acordo? Né? Eu estou deixando de pagar alguém o que eu devia? Será que está de acordo? Eu estou atuando de uma forma positiva? Eu sou indispensável no meu trabalho? Se o meu chefe chegar hoje e falar assim, vou fazer um corte geral em toda a empresa, ele pensa, quando ele olhasse meu nome, ele ia falar, não, o André é indispensável. Eu não posso dispensar o André. Será que eu estou agindo dessa forma? Né? Então, tudo isso faz parte desse processo de crescimento espiritual. Você vê, é uma coisa pequena, mas em step, em passinho, as coisas vão ficando claras, né?
Porque a partir do momento que você vai crescendo nesse seu valor de consciência, as informações de uma consciência maior vão chegando até você. Posso dar outro exemplo? Claro. Gente, eu adoro trabalhar com exemplos, com histórias, com ilustrações, porque eu acho que clareia muito para a cabeça das pessoas. Eu já não me recordo mais em detalhes, mas assim, a história de um corredor. Ele vinha correndo uma maratona e uma outra pessoa vinha o tempo inteiro na frente dele. E ele estava em segundo lugar. Quando chegou perto da linha de chegada, o que estava em primeiro lugar caiu. E era a oportunidade dele chegar em primeiro lugar. E ao invés dele correr para a chegada, ele para, dá a mão ao concorrente dele, né? O cara se levanta e os dois se dirigem à linha de chegada. E aí perguntaram a ele, mas como você teve a oportunidade de tirar o primeiro lugar e você perdeu a oportunidade porque você foi ajudar o cara que caiu? Ele disse assim, a minha mãe estava vendo. É por aí, entende? Então, quando o André falou dessa questão, né, da nossa relação com Deus, é a mesma coisa. Você pode contar para sua mãe o que você está fazendo? Como você está agindo? Né? É a mesma coisa. Você pode olhar para Deus, saber que, né, está sendo visto que, na verdade, Deus somos nós. Nós estamos lá e Ele está cá. Né? Somos todos um. Então, assim, se eu for sincero comigo, se eu estiver no meu coração, eu posso contar para mim mesma que sou Deus, né? Tirando ele do fora, trazendo ele para dentro. Eu posso, né? Eu me sinto íntegra. Eu estou agindo com o meu ser ou eu estou agindo com o meu ego humano? Exato. Né? Se eu puder contar para mim, enquanto ser, e me sentir íntegra neste processo, eu não preciso fazer mudança. Né? Porque é o meu ser que está ditando, é o meu coração que está falando. Mas se eu não puder, se eu tiver vergonha, é o meu ego. Então é a hora da gente correr para a mudança. Exato. Porque a gente precisa se sentir inteiro na nossa essência, senão a gente não desperta. Isso é muito legal. Sabe por quê? Se você não pensa dessa forma, você não corrige internamente os valores e a sua consciência ela não cresce. Eu vou confessar para você que eu passei muitas situações da minha vida até entender tudo isso, tá? Principalmente sob o ponto de vista de relacionamento, ok? E houve um momento dentro da minha história de relacionamento com namorados, etc., ou até mesmo com a minha ex-noiva, enfim, que eu me dei conta das coisas erradas que eu estava fazendo. E se dar conta das coisas erradas era, para mim, a oportunidade de poder mudar tudo aquilo que eu estava vivendo. E que, consequentemente, se repetia na minha vida. Porque é como se as coisas se repetissem para que você aprendesse. As coisas não estão repetindo à toa. As coisas estão acontecendo novamente para você mudar essa frequência, mudar a tua forma de enxergar as coisas. Quando eu dei razão, quando eu falei, não, tá certo isso. Mas foi quando eu já tinha perdido. Percebe? Então, às vezes, é o que as pessoas não entendem. A dor, ela marca mais, mas ela ensina mais sob o ponto de vista consciencial. Consegue entender isso? Pela dor, a gente consegue mudar a consciência. Então, se através disso eu consigo elevar a minha condição, por que que os xamãs sempre insistiram em que a gente tem que trabalhar as sombras? Porque quanto mais eu trabalhar a minha sombra, mais próximo da luz e da condição de luz eu vou estar. Mas isso é um entendimento interior meu, né? Eu tenho que ter a consciência, as coisas têm que acontecer para que eu possa ver, nossa, minha vida está virando ao avesso, olha isso, está acontecendo isso, na parte financeira está um caos.
Se isso não acontecer, a gente não consegue ver, peraí, eu estou errando aqui. Preciso me planejar melhor lá. Aqui eu preciso resolver. Não, eu não posso deixar de pagar esse cara, eu tenho que pagar. Esse é meu aluguel, isso tem que estar separado. E eu tenho que fazer uma poupança para o meu futuro. Ah, eu quero fazer uma viagem para o Egito. Vou separar sempre uma partezinha desse meu salário no mês para fazer isso. Então, assim, se você não tem esse combate direto com o teu lado negativo, com a tua sombra, você não consegue mudar consciencialmente. Essa é a importância das outras pessoas na nossa vida. A gente só manifesta pessoas na nossa vida para que, do ponto de vista externo, a gente nos dê conta do que a gente precisa mudar internamente. Começando com a nossa família. Deu para entender? Aí existem dois conceitos, que é o karma, né? Que é o que eu escolhi para mim. Ter essa família, para poder entender determinado aspecto, para saber que eu não posso mais fazer esse aspecto, ou que eu não posso visualizar, ter a consciência sobre esse aspecto, que eu tenho que elevar minha consciência nesse nível, né? E aí você vai crescendo consciencialmente, e a partir do momento em que o discípulo está pronto, o mestre vai surgindo. Existem vários mestres, existem várias iniciações, existem vários processos iniciáticos que a gente passa ao longo da vida sem saber que a gente está passando por processos iniciáticos. A cada etapa de reconhecimento da nossa sombra e superação disso, a gente passou por um processo iniciático. E, às vezes, o maior carrasco da sua vida é o teu mestre que está ensinando. Né? Esse conceito é bem interessante. Eu não sei se você se recorda, esse é um desenho bem antigo, o pessoal vai saber agora a minha idade. Mas, enfim. A Caverna do Dragão, vocês se recordam desse desenho? Tinha... Eu não assistia. Enfim. Mas, basicamente, eu vou resumir. Tá? Na Caverna do Dragão, era um desenho que era um grupo, cada um desse grupo tinha uma determinada habilidade, mais ou menos como acontece com nós, seres humanos, né? Só que, nesse caso, cada um tinha uma habilidade específica. Um era mais forte, outro era mais ágil. E tinha o vilão, que era um cara alto, que destruía tudo, que vinha para arrebentar, e vinha para fazer, e criava várias histórias. E tinha um mestre, que era pequenininho. Que era como um yoga, né, do Star Wars. Ele vinha para trazer a calma, para trazer a sabedoria, para dar um caminho. Ele não falava, mas ele dava um caminho. Ele direcionava, né? Então eu assisti vários e várias vezes. E o último dos desenhos dessa série, a gente fica sabendo que o mestre era o próprio vilão. Então você se dá conta de que as coisas acontecem para que a linha de consciência se eleve. O Bhagavad Gita é essa luta interna que a gente faz desde da antiga Índia até hoje, que é uma luta interna nossa entre a luz e a sombra. Isso é uma luta interna, isso não está fora. É uma batalha interna diária. Tá? E o Ramayana, que é a história de Rama, indiano, que eu recomendo muito que vocês leiam os dois, ele retrata justamente isso. Um ser que supostamente desequilibra e causa o caos no universo indiano, e um deus, Rama, que vem com o objetivo de fazer com que os seres humanos possam levar a sua consciência. Ou seja, na história dele, o que acontece? Esse grande vilão rapta a esposa de Rama, que era a parte de Rama, ok? E aí Rama começa a traçar um caminho para poder resgatar essa sua esposa, e ao longo desse processo ele vai falando da evolução da consciência. E ao final, a gente descobre que, na realidade, tudo aconteceu porque o próprio Rama havia determinado que seria assim. Então, assim, existem coisas que estão por trás de todos os aspectos que a gente vive no dia a dia, que fazem parte da elevação da nossa consciência como mônada. Deu para entender? Então,
Por que a Terra não é um ser vivo? As pessoas usam dos recursos da Terra, da Mãe Gaia, como se a Mãe Gaia não fosse um ser vivo. Por que que o homem, no seu egoísmo, tira o sangue da Terra, que é o petróleo? O homem, ao longo de todos os processos de conhecimento e desenvolvimento do ser humano, poderia ter parado de usar o petróleo há muito tempo, mas seguem buscando, cavando, e através disso, mudando economias por conta de uma matéria-prima que é da Mãe Terra. É como se estivesse tirando o nosso próprio sangue do corpo e fazendo disso um comércio, né? Por que que o homem desmata todas as matas? Qual o objetivo do homem? É que a Terra e Gaia se tornem como Marte, que não tem mais nada, que são desertos áridos? Então, percebe, não é uma questão só minha individual, mas é uma questão consciencial. As crianças que nascem agora, elas já têm uma consciência ecológica, elas sabem que tem o lixinho das recicláveis, sabem que tem um lixo normal. Elas já fazem isso naturalmente, porque já são seres automaticamente já com outro nível, né? Agora, eu queria terminar falando sobre um aspecto muito importante, que é a prática da fé. Mas eu quero que você fale alguma coisa antes, para a gente não ficar só eu falando aqui, então, enfim, né? Na verdade, tem uma pergunta aqui que eu estava aguardando a oportunidade Legal. de colocar. A Cláudia, ela pediu para lhe perguntar como sai do racional, André. Cláudia, você está muito no racional, talvez porque você esteja trabalhando muito mais, ou tenha sido criada muito mais, para desenvolver o teu mental do lado esquerdo do cérebro, tá? Aí aparece do lado direito, porque eu estou ao contrário na câmera, mas do lado esquerdo do cérebro, tá? Que é o lado masculino, tá? O lado masculino, ele é muito, muito, muito racional. Ele é o lado positivo, né? É importante que você se conecte mais com a natureza, que se conecte mais com o mar. Comece a desenvolver o seu relacionamento com os animais, observar o que está à sua volta, né? O simples fato de observar à sua volta, se conectar nos parques, com as árvores, verificar o vento tocando as árvores, mexendo as árvores, já vai começar a mudar esse teu conceito, a sua mente, né? É difícil sair muito do racional para as pessoas que não trabalham no racional, né? Trabalhar racional é trabalhar o consciente e não o subconsciente. E o subconsciente está numa mente mais elevada, ele está numa condição mais alta. Eu recomendo que você possa fazer meditações, né, diárias, de introspecção. Tem várias meditações, você pode usar a Beth aí, a Beth tem várias meditações, pode participar das lives dela, que são ótimas. Aliás, a meditação da Beth é fantástica, junto com a Mari, né? Então, assim, vale a pena você tomar um tempo do dia para você começar a se concentrar em você. Comece, por exemplo, em aulas, pode ser online, de yoga, na sua própria casa, em 5, 10 minutos. Você pode fazer, por exemplo, como os japoneses fazem, se você quiser. Rádio Taiso, tá? Que é uma ginástica matinal que todos os japoneses fazem. Tem uma musiquinha, os movimentos do braço e tal. Você vai ver que ao longo de um período, de 3 meses, 4 meses, você já começa a trabalhar esse seu subconsciente e, naturalmente, você vai começar a sair do racional e começar a observar outras coisas que estão à sua volta, que não são muito específicos materiais, tá? Começar a observar a energia, tá? Quais são outras coisas que eu te recomendo? Participar de grupos de estudos espirituais, né? De repente, desenvolver um trabalho de conhecer um pouco, de repente, um centro de espírito kardecista, ou um grupo de budismo, ou, enfim.
e alguns grupos onde você pode exercitar o que eu chamo de subconsciente, tá? Não esqueça que aqui atrás a gente tem o cérebro reptiliano, né? Que é responsável pelo nosso impulso animal, né? De proteção. Então, quando você sente medo, é que você acionou aqui atrás o seu impulso animal. Tanto é que muitas pessoas que fazem projeção, quando saem do corpo, na projeção, nas primeiras vezes, sentem medo e a adrenalina, ela força isso, e esse cérebro reptiliano aqui atrás, ele puxa a pessoa de volta para o corpo, e a pessoa retorna novamente, ela não consegue projetar. Tá? Então, trabalhar o lado lúdico. Tá? Existem também exercícios mentais para você trabalhar os dois lados do cérebro, ou M-Syncs. M-Syncs são sons frequenciais que você escuta com os dois ouvidos, e eles vão alternando. Isso vai fazendo com que o teu cérebro ele trabalhe tanto o lado lógico como o lado do subconsciente criativo, tá? Isso faz um equilíbrio, tá certo? Provavelmente, se você está muito racional, você deve ter muito a energia do fogo na sua vida. A energia do fogo, ela é muito aqui, do frontal, tá? É bom trabalhar um pouco mais com a energia aqui do plexo solar. Trazer. Isso aqui é fogo e isso aqui é água, tá? Tanto é que essa parte aqui, você fala assim, eu estou com mágoa de alguém. Está saindo daqui do plexo solar, tá? Todas as energias que vêm de fora para nós, a gente recebe no plexo solar. E às vezes as mágoas das pessoas, elas ficam acumuladas aqui e vão para determinados órgãos. Aí vai para o estômago, para a bexiga, para rim. Tanto é que a pessoa que é muito nervosa, muito irada, ela tem problema do quê? Estômago. Ou tem problema de fígado, né? Então, essa área, ela tem pessoas que é úlcera, né? Úlcera do estômago, as pessoas são muito nervosas, né? E aqui no meio está o ar, que é o pulmão, ok? Então, vamos pensar da seguinte forma. Você está muito mais aqui. Você pode trazer as coisas mais para o ar, mais para o teu coração. Começa a buscar sentir as coisas. Comece a fazer a seguinte pergunta para você. Como eu me sinto hoje? De sentir. Ou não como estou hoje. Já muda isso. Tá? Uhum. Como eu me sinto em relação a esse negócio que está acontecendo agora, a essa ação que está acontecendo agora na minha vida. Então, não é como eu estou, é como eu me sinto. Tá? Esse é o tipo de pergunta que você vai fazer para você. No meio está o ar. Então, o que acontece aqui? Fogo, água, ar. Entre o fogo e o água, quando eles se juntam, o fogo e o água, que são os primeiros elementos, a mistura da água com o fogo, ela faz o quê? O vapor, que é o ar em movimento, que é o ar, que é o terceiro elemento, tá certo? E todos os nossos ossos, nossa parte física, é a terra. Então, fogo, água, ar e terra, ok? O coração, o chakra cardíaco, ele está no meio do plexo solar e do chakra frontal, ok? Então, ele é uma forma de equilíbrio entre os dois centros energéticos. Quando você tem coisas passando pela sua garganta, ou seja, você chega uma pessoa, você fala assim para a pessoa, eu estou com essa pessoa por aqui, isso significa que essa pessoa já passou no seu plexo solar, essa energia, já te magoou, passou para o teu cardíaco, e o seu cardíaco deixou essa energia que não está de acordo, nem harmonizada, passar para o teu chakra da garganta. Então, por isso que as pessoas falam, eu estou com essa pessoa por aqui. Agora, quando você começa a pensar, eu não estou com essa pessoa por aqui, essa é a minha perspectiva de vida, de ver essa pessoa. E isso faz parte do meu desenvolvimento. Então, você não deixa você pensar sobre esse aspecto dessa mágoa a partir do teu coração e equilibrar. Então, isso não chega aqui. Esse vem para cá. Só que pessoas que passam tantas dificuldades, tantos danos, tantas situações negativas, que não para aqui, vai para o mental. E aí, o que acontece quando vai para o mental?
tudo que está no mental começa a criar a sua realidade do dia a dia. Então, se você vive momentos extremamente difíceis, extremamente complexos, de estar tudo no mental, você vai criar sempre coisas que são desse mesmo nível de frequência. Percebe? Não vai conseguir mudar esse aspecto externo que está acontecendo para você. Você vai sempre manifestar as mesmas coisas. Por isso que é importante, primeiro, fazer meditações, dispensar tudo aquilo que você tem no seu pensamento, na sua mente, parar a mente e começar a sentir todos os chakras e começar a equilibrar isso. Tá? Acho que eu falei demais, né? Acho que eu já contei, não sei aqui, mas possivelmente em outras lives, né? O quanto eu tinha dificuldade de sentir. Eu não sentia meu corpo, eu não sentia o meu coração bater, eu não sentia o sangue correndo nas veias, eu não sentia minhas mãos. Né? Então, foi um processo de desconstrução, onde o meu mental, muito forte e preponderante, aos poucos cedeu espaço, né, para o meu sentir, para eu poder ir para esse espaço de coração. O processo que nós humanos estamos passando é a interligação entre o coração e a mente. A grande maioria das pessoas que eu vejo falando sobre ir para o coração falam em descartar a mente. A mente não é para ser descartada. Ela é para ser uma aliada do coração. Né? Ela vai parar de ser tão barulhenta e ela vai servir ao ser. Porque hoje, né, nós servimos a mente, nós colocamos a mente à frente como se o ser não existisse. E o processo é reconhecer o ser, acessar o cardíaco e a mente ficar a serviço do ser. Ou você acha que o coração é que vai fazer essas tarefas todas lógicas que a gente precisa fazer? Não. Quem vai continuar fazendo é a mente, só que ela vai fazer num outro aspecto, de uma outra forma, de uma forma mais leve, mais equilibrada, sem cobrança, né? Sem peso, vai ficar leve, porque o coração vai dar o direcionamento, né? É o ser que vai estar à frente. E o ser, ele tem fé e ele confia, ele acredita, e ele tem uma ação direta que podemos até dizer que é objetiva, né? Mas não é igual à da nossa mente objetiva e lógica, é outro tipo de objetividade. Então, tem outra coisa também. Quando você passa a agir dessa forma, a pensar dessa forma, é muito mais fácil as curas internas. Tá? E quando você fala sobre as suas curas, assim como eu falei do meu pai aqui, de outras vezes, as coisas que já me aconteceram na prática, né? Isso ajuda a curar outras pessoas. Né? Quando parte do coração, quando parte da sua experiência pessoal, né? Isso é tão poderoso que você passa a ajudar outras pessoas que tiveram ou que têm a mesma situação que você a repensar sobre um ponto de vista um pouco mais da consciência elevada, né? E é isso que os mestres querem. Isso chama-se ascensão. A ascensão da Terra, ela nada mais é do que uma ascensão consciencial de todos os seres que vivem aqui, né? É como se a gente conseguisse reunir novamente todas as células desse grande corpo chamado Terra, Mãe Gaia, em um propósito único, que é colaborar para esse grande crescimento universal dos cosmos, do universo, do corpo de Deus, que emana sempre a energia de vida, a energia vital, a energia de movimento, né? Então, quando a gente busca isso, quando a gente trata as situações da nossa vida dessa forma, a gente não vai errar, né? A gente realmente vai acertar sob o ponto de vista dos pensamentos, palavras e ações que a gente faz, né? Acho que já deu aí, né? Então, ficamos por aqui hoje. Qual é o nome do seu canal no YouTube? Já tá lá, já tá lá. Eu coloquei lá como preferido lá essa live, já
Já está rolando lá. Sim, mas qual é o nome do canal? Ah, André Salles, Spirit of Life. Deixa eu ver, peraí. Foi isso que eu te mandei? Nem lembro mais. Me mandou ainda. Eu não sou ligado nisso. Eu sou o oposto, né? Eu sou muito coração e menos material. Mas é bom, tem que aprender, né? Isso é um equilíbrio, né? Veja bem se eu coloquei aí, André Salles. Eu coloquei aqui, sem problema. Ah, tá, ok. Perfeito. E vou colocar na descrição, tá? Eu não tenho, os únicos vídeos que eu tenho lá não são meus, são todos os que a gente fez aqui. E do DespertaCast também, mas está na playlist, podem ver. Essa semana eu vou começar a produzir alguns vídeos meus aqui para isso. Tá bem? Pronto, tranquilo. As pessoas vão lá conhecer, se inscrever. E é assim que a gente impulsiona o canal daquelas pessoas que estão contribuindo, né? Exato, Beth. Compartilhando, né? E ok. É assim que a gente cresce. Uma coisa muito importante da gente ter noção é que todos nós somos agentes de mudança, que se a gente não fizer os pequenos movimentos que às vezes a gente acredita que são ínfimos, a gente não faz a mudança. Claro. Porque quando a gente acha que é ínfimo, a gente simplesmente não faz. Mas tudo é importante. Qualquer movimento é importante. Imagine, você faz uma inscrição, o outro faz, o outro faz, o outro faz. Daqui a pouco já somos 1.000, 2.000, 10.000. Assim. E é assim que o canal cresce, de um em um. Assim. É a gente curtindo, é a gente comentando, é a gente compartilhando. Gostou? Vai lá e curte, compartilha, não esquece. Às vezes eu vejo lives assim com 2.000 pessoas ao vivo, 70, 100 curtidas. Onde estão as 2.000 pessoas que estão ali presentes, né? Que não estão impulsionando esse canal, porque, gente, um canal que tem 2.000 pessoas ao vivo, né? Uma pessoa que já está lá falando que tem uma certa representatividade. Claro, claro. Exato. Ninguém está lá à toa. Então, assim, a gente precisa ter a consciência do quanto nós somos contribuição para que aquela mensagem possa ir mais adiante. E depois de 2.000, tenho 3, 4 podendo assistir, porque o YouTube não indicou. Não é o nosso caso ainda, mas... Não, mas você está muito mais próximo, imagina, eu comecei agora. Eu espero chegar a isso. Com certeza, com certeza. E nada é impeditivo se eu criar isso para a minha realidade. Ah, sim, é. Eu quero agradecer você, Beth, pela oportunidade mais uma vez, né, de estar aqui. Tem alguém aqui fazendo uma pergunta, querendo fazer uma pergunta. Okay. Se for uma pergunta rapidíssima, dá tempo. Pode fazer, não tem problema. Estou no tempo da Beth aqui. Pois. Mas é isso. Então, assim, nós todos somos agentes de mudança. Uhum. Não só quando mudamos a nossa frequência vibracional, quando vibramos, né, no novo e modificamos tudo à nossa volta no planeta e no cosmos. Não Exato. Só nisso, né? Mas a cada pequena ação que temos como agentes de mudança. A gente Exato. Precisa mudar a nossa forma de estar no mundo. E Exato. Mudar a nossa forma de estar no mundo é ser responsáveis, assumirmos a nossa parte por essa mudança. E não ficarmos dormindo, esperando que os outros façam a mudança por nós. No fim, eu não falei da fé, né? Da prática da fé, né? Eu deixo para o próximo, tá? A pergunta ainda não chegou, então vamos... Quer que eu fale aqui? Então, vai... Não, vamos fechar e na próxima semana a gente fala sobre fé. A gente começa a falar sobre fé. A gente pode começar com essa pergunta. Pode começar com essa pergunta, se for o caso, depois. Sim. Então, okay. Vamos. Beth, André, agradeço. Obrigada. Grande obrigada aí a nossa contribuição, né? Que são essa nossa egrégora que está aqui presente com a gente. E obrigada a você. Eu estou fazendo uma força para ver se eu consigo mudar meu trabalho o horário para poder trabalhar durante o dia, para fazer as lives com você à noite, que é um horário mais tranquilo para todo mundo. Mas... Não se preocupe, porque meu horário à noite não é tão fácil assim, não, viu? Ai, tá certo. Ok, tá bem. Oh, Beth, obrigado. Viu? Então vamos seguir o fluxo, meu amor. Tá, vamos seguir o fluxo. Tá bom.
Ok. Gente, um beijo no coração. Beijo. Amamos vocês. Gratidão imensa. Um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo final de semana, uma ótima vida e um ótimo despertar. Parabéns.